Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula nós vamos estudar cálculos estequiométricos, estequiometria, casos comuns de estequiometria. Numa outra aula, a gente estuda casos particulares, tá bom? Bom, então, primeiro passo em cálculo estequiométrico é montar a equação do processo. Se a questão não fornecer a equação, o primeiro passo é esse, montar a equação. Segundo passo, balancear a equação. E o que acontece é o seguinte, nos exercícios, geralmente são equações de reações em que dá para você balancear por tentativas. Então, a princípio, tente balancear por esse processo direto, método por tentativas. É raríssimo uma situação de estequiometria em que é dada uma equação em que você tenha que balancear por oxirredução. Bom, então, primeiro passo, montar a equação. Segundo passo, balancear a equação. Terceiro passo, escrever essa proporção tirada do balanceamento. Então, lembrando que essa proporção tirada do balanceamento, os números do balanceamento, representam uma proporção de reação em mol. Então, X mol reage com Y mol e vai produzir Z mol e W mol. E aí eu vou sistematizar a resolução de exercícios, Então praticamente todos os exercícios de estequiometria eu vou seguir esse procedimento. Montei a equação, balanceei, escrevi a proporção em mol. Próximo passo, deixar um espaço aqui embaixo. Um espaço de tal maneira que nesse espaço dê para você escrever essa proporção em outras unidades, porque eu vou converter esses valores de acordo com a necessidade. Depende de como ele está dando, o exercício está fornecendo a informação e de como ele está efetuando a pergunta, como está fazendo a pergunta. Depende do dado e pedido, dado e pergunta. Então, deixe um espaço e coloque o dado e o pedido. E aí ele pode fornecer a informação a respeito de qualquer componente da equação e pode fazer a pergunta, o pedido a respeito de qualquer outro componente da reação. Então, aqui nós temos dado e pedido. E aí, próximo passo, converter os valores da equação de acordo com a necessidade. Como nesse exemplo, dessa montagem aqui, de maneira geral, eu estou considerando informações e aqui a respeito de A e C, informação dada e o pedido a respeito de A e C. Então agora eu vou usar só os dois. Então o próximo passo é esse, converter os valores da equação de acordo com a necessidade. Por isso que você deixou esse espaço aqui embaixo. Então aqui você tem os próprios valores da equação. E agora você resolve, por regra de 3, tá bom? Bom, então, vamos fazer algumas simulações com isso aqui. Eu vou considerar a reação que é o processo de obtenção da amônia, processo Haber-Bosch de produção de amônia, reação entre nitrogênio e hidrogênio, dando amônia. E aí, primeiro passo, montar a equação. Segundo passo, balancear a equação. Vamos balancear por tentativas. Tem 2N. Então aqui, 2N. H ficou com 6. 2 vezes 3, 6. Tem que ter 6 aqui. Então 3 vezes 2, 6. Criem o hábito de colocar 1. Quando você está fazendo o balanceamento, você já definiu ali. Coloque o número. Então, e agora? Já tenho a equação, já balanceei. Próximo passo. Escrever os valores da equação. Escrever essa proporção em mol. Então, 1 mol reage com 3 mol e vai produzir 2 mol. E aí vai ter na questão algum dado e alguma pergunta.
Eu já vou colocar aqui a massa molar de cada um, então aí a tabela periódica, você vai consultar a tabela. Massa do N é 14, então 2 vezes 14. Então massa molar, 28 gramas por mol. Massa molar do hidrogênio, ó, H vale 1, vezes 2, 2, gramas por mol. E massa molar da amônia, 14 mais 3 vezes 1. Então 17 gramas por mol. E aí, vamos fazer algumas simulações. Por exemplo, qual a quantidade de matéria em mol de hidrogênio? Então essa é a pergunta. Ó. Quantidade em mol de hidrogênio capaz de reagir com 2 mol de nitrogênio. 2 mol de nitrogênio. Bom, essa é, claro, a situação mais simples, não, onde ele deu em mol, está pedindo em mol. Bom, próximo passo, ó, deixei esse espaço para isso. Converter os valores da equação de acordo com a necessidade. Bom, eu estou vendo aqui que deu em mol, então o valor da equação eu deixo em mol. Então, para sistematizar a resolução, sempre eu vou fazer isso, sempre deixo espaço, não importa que ele deu em mol, que esteja pedindo em mol, né, para criar essa sistemática, criar o hábito, né, de repetição. E agora, olha o pedido, está pedindo em mol. Pessoal, de preferência, coloque o N, né, ao invés de colocar o X. Está pedindo em mol? Então, usa a representação, que você já sabe, que é de quantidade em mol, que é o N, de número de mols. Bom, está pedindo em mol, então o valor da equação, deixa em mol. Agora acabou. Depois que você armou isso aqui, agora, ó, você conseguiu fazer mentalmente, você já pode dar a resposta, né? Ah, dobrou aqui, dobra aqui. Então, N igual a 6 mol de moléculas de hidrogênio. Um outro exemplo. Então, vamos fazer várias simulações, tá? Um outro exemplo. Qual a massa de amônia produzida? Então, está pedindo a massa de amônia. Ó, de preferência, colocar o M, né? Em vez de colocar o X, colocar o M. E aí, qual a massa de amônia produzida a partir de 56 gramas de nitrogênio? Tá vendo? Ó, que deu em gramas? Próximo passo. Converter os valores da equação de acordo com a necessidade. Você está vendo que deu em gramas. Então vamos converter 1 mol em gramas. Não importa como está pedindo lá. Aqui deu em gramas. Converta 1 mol em gramas. 1 mol, 28 gramas. Tá vendo? Ó? Eu não coloquei o M, eu coloquei o X. Muito provavelmente, quando isso acontece, eu vou estar agora tendo que converter os valores da equação de acordo com a necessidade. E eu vi, coloquei X. Muito provavelmente eu não lembre mais qual é o pedido. Aí eu vou ter que ir lá no enunciado, me reportar novamente ao enunciado, ler, interpretar para continuar a resolução. Né? Então parece uma besteira, mas ó, é uma maneira de você ganhar tempo, ó, colocando M. Porque aí, ó, bati o olho, já sei. Vou estar pedindo a massa. Então eu vou ter que converter 2 mol em massa. Bom, então 1 mol, 17 gramas. Mas são 2 mol. Então 2 vezes 17 gramas. Agora acabou, né? Regra de 3. Ah, dobrou aqui, dobra lá. Então, 68 gramas. Um outro exemplo. Quantas moléculas de hidrogênio? Quantas moléculas de hidrogênio? Não é uma convenção internacional, mas é muito comum a gente representar número de átomos, número de moléculas, né? Usando um N maiúsculo. Você pode usar qualquer letra e sempre procure usar aquela mesma letra para número de átomos ou número de moléculas, né? Numa equação. Geralmente vai ser molécula, raramente vai aparecer o elemento químico, né? Onde você use átomos. Em todo caso, né? Repita sempre aquela letra para que você, olhando nela, saiba, quando você vai fazer a conversão de mol para outra unidade, o que significa aquilo. Né? Aquela letra que você sempre está usando.
Bom, então, quantas moléculas de hidrogênio são necessárias para se produzir 68 gramas de amônia? Então, ó, dado e pedido. Deu em gramas, está pedindo em moléculas de hidrogênio. Próximo passo, converter os valores da equação de acordo com a necessidade. Está vendo que deu em gramas? Então vamos converter 2 mol em gramas. 2 mol, 2 vezes 17 gramas. Agora aqui, está pedindo em moléculas. Bom, então eu tenho que converter 3 mol em moléculas. Bom, nós sabemos que 1 mol sempre tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então 3 mol, 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, escrito por extenso com letra minúscula. Agora acabou, né? Aí você vê se consegue ter, né, uma razão aqui de números inteiros que dê para você fazer mentalmente, que é muito comum em elaboração de exercícios dessa maneira, você já percebeu isso, né? Então, se der para você fazer mentalmente, você já pode dar a resposta. Agora, se você... Tudo bem, aqui, ó, você viu que 34. Dobrou, dobraria aqui. Então, 36 vezes 10 a 23, ou 3,6 vezes 10 elevado a 24. Agora, se você fez a opção de escrever o desenvolvimento, faça com qualidade, né? Você nunca sabe qual o critério de correção lá da prova, né, do vestibular. Não sabe antes e, na maioria das vezes, você não vai saber depois também, porque raramente a universidade publica o critério de correção. Bom, então não corra risco. Então, n vezes 34, que está multiplicando n, já passo dividindo, 34 gramas, igual a 18 vezes 10 elevado a 23, ó, moléculas, vezes 68 gramas. Aí, ó, grama com grama vai cancelar, mesmo que você não corte, né? Você está vendo que vai cancelar, sobra moléculas. Então, 34, 68, ó, sobra 2 no numerador, 2 vezes 18. Então, n igual a 36 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E aí, colocando em notação, então, vou dividir por 10 para deixar isso aqui entre 1 e 10, né? Esse número entre 1 e 10. Então, vou dividir por 10. Então, aqui eu multiplico por 10. Então, 3,6 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Beleza, pessoal? Então, um outro exemplo. Bom, qual o volume de nitrogênio na CNTP? Volume na CNTP. Qual o volume de nitrogênio capaz de reagir com 9 mol de hidrogênio? Tá vendo? Deu em mol. Próximo passo. Converter os valores da equação de acordo com a necessidade. Deu em mol? Então aqui eu deixo em mol, 3 mol. Está pedindo o volume na CNTP? Então quando pede o volume e é na CNTP, eu consigo calcular direto aqui na própria estequiometria. Porque eu sei que 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa o volume de 22,4 litros. Então 1 mol, 22,4 litros. Daí, triplicou aqui, triplica aqui. Então volume 67,2 litros de nitrogênio. Tudo bem? Um outro exemplo. Outro exemplo que é análogo a esse, tá? Qual o volume de amônia produzido na CNTP? Volume na CNTP. Produzido a partir de 56 gramas de nitrogênio. Dado 56 gramas de nitrogênio. Próximo passo,
converter os valores da equação, de acordo com a necessidade. Tá vendo que deu em gramas? Então vamos converter 1 mol em gramas. 28 gramas. Agora aqui está pedindo volume na CNTP, então vamos converter 2 mol em volume. 1 mol de qualquer gás na CNTP, 22,4. Como são 2 mol, 2 vezes 22,4 litros. Tá vendo? Então, claro que você pode colocar direto aqui 44,8 litros, sem problema. E aí, dobrou? Dobra aqui. Então, 89,6 litros. Tudo bem? Grama com grama vai cancelar, sobra litro. Agora, às vezes é pedido o volume, pessoal, né? E é gás, e ele pede o volume, e não é na CNTP. Por exemplo, qual o volume de amônia produzido? Qual o volume de amônia produzido a 1 atm de pressão e temperatura de 27 graus Celsius. Tá vendo? Não é CNTP. CNTP é 0 graus Celsius, que é a temperatura normal. Embora a pressão aqui seja normal, a temperatura aqui não é normal. Tá 27 graus Celsius, que é 300 Kelvin. Bom, então, aí você vai avaliar o seguinte, você vai verificar lá na questão se está sendo dado o volume molar dos gases nessas condições. Porque é comum até acontecer isso aí. Não é na CNTP, mas ele fornece volume molar dos gases a 1 atm e 27 graus Celsius igual a 24,6 litros. Então, deu lá o volume molar nessas condições, 24,6 litros, que é muito comum até ele arredondar para 25 litros por mol, mas se ele deu lá 24,6 litros. Bom, então daí dá para você achar direto o volume aqui, na própria estequiometria, pois ele está dando que o volume ocupado por 1 mol de gás é 24,6 litros, como são 2 mol, 2 vezes 24,6. Qual o volume produzido a partir de 56 gramas de nitrogênio? Deu em gramas? 1 mol em gramas, 28. Aqui está pedindo volume, converti em volume. Ele deu o volume molar nessas condições, então com isso eu consegui determinar na própria estequiometria esse volume, tudo bem? Dobrou aqui, dobra aqui. Então, 98,4 litros, Bom, agora, e se ele não tivesse dado essa informação de que o volume molar nessas condições, de 27 graus Celsius e 1 atm, é igual a 24,6 litros? Bom, se ele não fornecer essa informação, a maneira clássica de resolução é essa, calcular a quantidade em mol de gás produzido a partir da quantidade fornecida, da outra substância. Que nesse exemplo, vou continuar, com o valor de 56 gramas de nitrogênio. Tá vendo? Bom, deu em gramas. Converto 1 mol em gramas. 28. Agora aqui, está pedindo volume, não é na CNTP, e eu não tenho o volume ocupado por 1 mol de gás nessas condições, a 27 graus Celsius e 1 atm. Você poderia até imaginar o seguinte, Conde, eu lembro como é que se calcula isso, PV igual a nRT, eu consigo calcular o volume ocupado por 1 mol na pressão de 1 atm e temperatura de 300 Kelvin. O R, como a pressão está em atm, R igual a 0,082, eu acho que o volume é igual a 24,6. Aí eu venho aqui e converto de mol para volume, usando os 24,6. É uma saída também, É uma saída, mas na maioria das vezes é mais conveniente você fazer isso de outra maneira. Você achar em mol, ao invés de você converter, achar o volume ocupado por 1 mol, é melhor você achar em mol e
Daí, usar, né, a equação de estado, usando o Clapeyron, você determinar o volume ocupado. Porque tem situações em que, de repente, ele dá volume e pede pressão. Então, é melhor, né, você treinar com esse caminho, pegando esse caminho. Ó. Aqui deu em gramas, converto um mol em gramas. Aqui está pedindo volume, não é na CNTP, e eu não tenho o volume molar nessas condições dadas, acho em mol e aplico equação de estado. Tudo bem? Então aqui, 2 mol. Beleza. Agora, né? Dobrou aqui, dobra lá. Então, daí nós vamos achar que N igual a 4 mol. 4 mol de amônia. Bom, achei a quantidade em mol, agora sim, ó. PV igual a nRT. Então, pressão de 1, quero o volume ocupado por 4 mol. R0082 e temperatura de 300. 0,082 vezes 300, você já fez várias vezes em exercício em gases, porque é muito comum essa temperatura em exercício, 27 graus Celsius. Então, 24,6 vezes 4. Aí você acha o volume de 98,4 litros. Agora, tudo bem, pessoal? Esse é o caminho que eu acho que é mais conveniente. Nada impede também de você pegar um outro caminho, que seria assim, achar o volume, calcular esse volume na CNTP. Se você quiser pegar esse caminho, ó, é menos conveniente geralmente, tá? Devido aos valores numéricos para os cálculos. Geralmente você vai perder um tempo maior, mas nada impede, de repente, se você só enxergar essa resolução, né, quando você estiver fazendo uma prova, então vamos achar o volume na CNTP. Então, 2 mol, 2 vezes 22,4 litros. Então, dobrou aqui, dobra aqui. Então, 44,8. Então, aqui você vai achar o volume de 89,6 litros. Você achou o volume, mas na CNTP. Daí você usa a equação geral. P1, V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. E o que te interessa é isso, ó. V2. Você já achou o volume 89,6 na CNTP, que significa o quê? Significa pressão de 1 atm, temperatura de 273 Kelvin, né? 0 graus Celsius. E aí o volume, você achou 89,6 litros. Daí você vai calcular o volume na pressão de 1 e temperatura de 300. Daí você vai achar os 98,4 litros, mesma coisa. Tá bom, pessoal? Mas vou repetir. A melhor maneira que eu acho é achar em mol e aplicar Clapeyron. Beleza? Tchau, tchau.